Nesse vídeo eu preparei 5 dicas para você se preparar de uma melhor forma para a prova do Enem e garantir uma boa nota nessa prova de matemática. Mas antes da gente começar, já peço para você se inscrever nesse canal para receber outras dicas e outros conteúdos que eu vou te passando por aqui, que além da prova do Enem, talvez você preste outras provas e precise aprender outros conteúdos de matemática, então você vai ter tudo aqui nesse canal. E por que é importante você se preocupar com a prova de matemática? Não sei se você já parou para fazer conta, mas a prova de matemática ela é 25% da prova, ou seja, ela é 1/4 da prova do Enem, então ela é extremamente importante, é uma matéria assim de bastante peso, então você tem que saber jogar esse jogo. Por que eu digo jogar esse jogo? Porque o Enem é uma prova extremamente estratégica, diferente da prova da FUVEST, que claro, também tem uma estratégia, mas boa parte ali é conteúdo. Se você não souber o conteúdo, você vai simplesmente dançar na hora da prova. Mas o Enem é diferente. Se você tiver o básico ali, você já consegue garantir uma excelente nota, sabendo as melhores estratégias para ir bem nessa prova. Foi por isso que eu preparei essas 5 dicas. Então, para a gente começar, a minha dica 0, antes de começar a dica 1, é para você ver todas as dicas até o fim, assistir esse vídeo até o fim, porque eu deixei as melhores para o final. Eu tenho certeza que vai te ajudar na hora da prova. Então, como eu falei, o Enem ele é uma prova estratégica e o segredo ali não é conteúdo. Isso leva a gente para a primeira dica, que é não dá tempo de você fazer tudo. Você tem que entender. Se você pegar o tempo de prova disponível que você tem, dividir pela quantidade de questões, só pensando ali de matemática, você vai ver que você tem ali em média de 2 a 3 minutos por questão. Então, não é muito difícil você perceber que de fato não vai dar tempo para você fazer todas as questões, ainda mais o Enem, que costuma ter enunciados longos, Uma questão da FUVEST, talvez, por você ter enunciados mais curtos, você consegue ler de uma forma mais rápida, mas o que impede ali, o que causa dificuldade na FUVEST seria o conteúdo, então o conteúdo vai travar. Mas no caso do Enem, o que trava mais é o tamanho do texto e a interpretação, Mas o ponto principal dessa dica é que, pelo fato de você não ter tempo de fazer todas as questões da prova, você vai precisar saber quais você vai fazer e quais você não vai fazer. Claro, isso funciona muito bem por causa do TRI, que aí só o fato do TRI já é um assunto extenso, Mas para você ter uma ideia, ele vai te avaliar como um desempenho na sua prova em si e na prova de todo mundo, A sua nota depende da coerência de toda a sua prova e da coerência da prova de todos os candidatos, Por isso que o TRI é importante. Isso significa que se você faz uma questão que poucas pessoas fizeram, que acerta ela, e erra uma questão fácil, que a maioria das pessoas fez, isso tira um pouco da coerência da sua prova, então sua nota tende a abaixar. Por isso você tem que ficar esperto em identificar as questões que são fáceis e as questões que todo mundo, pelo menos a maioria, faria, e as questões que quase ninguém faria, que são essas que você vai deixar de lado. E eu vou falar durante as dicas quais questões você pode identificar como questões fáceis para você conseguir já ir fazendo a prova. E ainda falando sobre o tempo, além de você saber identificar as questões que você deve fazer e as questões que você não deve fazer, não faça essa burrada de você começar a prova de matemática na questão 136 e ir na sequência, tá? Você tem que tentar dar uma visão geral na prova, até porque as questões fáceis podem estar lá no final da prova e você nem sabe se vai dar tempo de chegar até lá se você for indo uma questão de cada vez. Então isso é perigoso. Você tem que ter uma visão geral e saber bater no olho e identificar a maioria das questões que você precisa fazer. Então a segunda dica é que velocidade nas contas é importante, tá? Você sabe que muitas questões do Enem, elas gostam de fazer você comparar números, tanto de razões quanto de porcentagens. Ele normalmente te dá uma tabela de números e você tem que ver qual que é a menor razão ou a maior razão. E isso, para quem tem dificuldade ou prática com contas, vai dificultar, vai fazer você perder tempo. E para quem treinou essa habilidade, vai ajudar. O que eu quero dizer com isso? Para você ter uma habilidade em fazer contas rápidas, você precisa ter uma boa base em aritmética. E ter essa boa base em aritmética significa que, olhando uma fração, você vai conseguir ir decompondo os números e ajustando a fração de forma que a conta fique muito simples. Não é simplesmente você ver uma fração, já arma uma conta de divisão e vai fazer na conta. Isso é um processo lento. O
processo rápido é você olhar para o número, saber decompor ele, cortar alguns fatores, simplificar, e aí sim você vai ganhar velocidade na conta, né? Então isso vai ajudar. Você também transformar frações equivalentes, trabalhar com números decimais, isso tudo vem de uma prática e uma habilidade com a base da matemática e com principalmente aritmética. Terceira dica super importante, que é você praticar o raciocínio lógico. Em relação a isso, tem uma frase que eu gosto muito do professor Pierluigi Piazzi, recomendo a leitura dos livros dele, que ele diz o seguinte: quem tem mais chance de se sair bem em um concurso ou vestibular não é o candidato que sabe mais, é aquele que conseguiu se tornar mais inteligente. Então, como é que você pratica essa inteligência, né? Essa flexibilidade, raciocínio mais rápido? Isso você pratica exercitando o seu raciocínio lógico, né? Que é uma habilidade extremamente importante para provas desse tipo, para concursos também. Mas o Enem, como ele é uma prova que gosta de cobrar essa habilidade, mesmo que indiretamente do candidato, treinar raciocínio lógico vai te ajudar, né? Tem algumas questões, inclusive, que ela é puramente raciocínio lógico. Não é uma matéria, um conteúdo específico que você vai ter numa aula de matemática, de um cursinho, né? Mas sim algo que qualquer um poderia tentar sem ter nenhum pré-requisito, mas que a diferença entre a pessoa que vai conseguir fazer e que não vai conseguir fazer é aquela que praticou o raciocínio lógico. Essa é uma habilidade que eu gosto de enfatizar muito com meus alunos do curso Matematicamente, porque é fundamental que o seu raciocínio lógico ele tenha sido apurado em um certo nível, que aí a matemática, todo o conteúdo da matemática ficaria mais fácil para você, né? Então, o raciocínio lógico ele tem essa importância não só para você ir bem na prova do Enem ou de um concurso, mas sim para você aprender matemática com mais facilidade e outras matérias de exatas, inclusive. Quarta dica é para você sempre fazer questões com gráficos e com imagens. Quando eu digo gráfico ou imagem, eu estou me referindo às alternativas. E essas questões que são relativamente fáceis, né? Aliás, 90% dessas questões são muito fáceis, você consegue identificar ela folheando a prova. Se você vê uma questão em que as alternativas são imagens, são gráficos, eu recomendo que você faça essas questões, porque normalmente são bem mais tranquilas, tá? Não exigem conta praticamente, exigem só uma interpretação e em algumas delas uma visão espacial ali que vai fazer você matar o exercício. Inclusive essas questões elas são colocadas quase que de graça para o candidato conseguir fazer e é um tipo de questão que se você errar pode prejudicar muito a sua nota. Então você tem que tomar bastante atenção e dar sua energia para resolver essas questões e ter certeza que você acertou aquilo, porque isso garante um bom desempenho no TRI, tá? Então é importante você ficar atento a isso. Então, questões de gráfico, questão com imagens, e essas questões com imagens sempre aparecem uma ou duas na prova do Enem, tá? Eles gostam de cobrar também, nessas questões, sua visão espacial. Então, lembre de uma questão que tem um globo, e nesse globo está marcado um trajeto de um avião, se eu não me engano, e ele pede para você a projeção desse trajeto num plano que está embaixo desse globo, né? Isso nada mais é do que treinar sua visão espacial para conseguir enxergar aquela figura de cima e ver o que seria a sombra ali, né? Então é importante que você pratique isso, pegue as provas antigas, dê uma olhada nessas questões e veja se você consegue fazer. E aproveite e já treine identificar essas questões. E a quinta dica é para você ficar atento com questões que pegam conteúdos bizarros. O que eu quero dizer com isso? Questões que são de temas que você nunca estudou, nunca ouviu falar e provavelmente ninguém ouviu falar. Uma questão exemplo seria aquela de um termômetro. Tem um termômetro bem diferente, ele pede para você fazer a leitura do termômetro. Como é um termômetro que praticamente ninguém nunca viu, essa questão serve para nivelar os candidatos, para que todo mundo, naquele mesmo nível de conhecimento, o Enem consiga diferenciar quem sabe interpretar e acertar a questão e quem tem dificuldade com a interpretação. Então essas questões servem muito para isso. Então essa questão do termômetro é um exemplo. A gente também tem aquela questão do elipsoide, que ele te dá uma bola de beisebol e fala do volume de um elipsoide. E eu te pergunto, você já estudou volume de elipsoide em algum momento? A gente não tem isso em geometria espacial para vestibular no ensino médio. Então, essa questão, com certeza, quando você vê na hora da prova, é uma questão normalmente fácil também e que serve para nivelar os candidatos. Então, você também precisa resolver essas questões para não comprometer o seu TRI, certo? E uma dica extra para você que veio até aqui
Caso você queira se preparar de uma forma mais técnica para a prova do Enem e treinar essa identificação de exercícios fáceis, treinar seu raciocínio lógico e de fato ficar ambientalizado com a prova do Enem, eu estou deixando o link aqui embaixo para a lista de espera de um curso que eu vou abrir preparatório para o Enem específico para quem vai prestar essa prova, tá? Eu não sei exatamente quando que eu vou abrir as inscrições para esse curso, mas eu vou dar preferência para avisar quem tiver cadastrado nessa lista. Então, se você tiver interesse, é só você fazer seu cadastro aqui e aí no seu e-mail a gente vai te avisar quando as vagas estiverem abertas. Beleza? Então, se essas dicas foram úteis para você, deixa um like aí no vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e compartilhar com alguém que você sabe que vai prestar o Enem também e que precisa de umas dicas para mandar bem na prova. Então, por esse vídeo é isso. Agradeço a sua presença, se você ter chegado até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.